Irmãos, a paz do Senhor. Amém. Deus é bom e maravilhoso, né? Aproveitar que os irmãos estão de pé, vamos ler a palavra de Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 1 e 2. Louvo a Deus aqui pela vida dos irmãos que nos acompanham, né? Ali da congregação Gileade, nosso irmão Marcos, um dos dirigentes, com o filho Bruno, irmão Ednilson, irmã Vera, Gabrielzinho e também a Gabriele, né? E esse cantor abençoado aí, só é pequeno, mas canta que é uma maravilha, irmão Diácono Leandro e a filha Beatriz. E por que não dizer a minha esposa, a bebê, né? Os irmãos não sabem, mas ela é a bebê. Amém? Feliz demais de estar aqui, tremendo também um tanto. Pregar perto do pastor Alexandre e dos demais obreiros não é fácil, né? Mas nós cremos que Deus vai falar conosco, amém? Os irmãos encontrou? Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Amém? Podeis assentar? Glória a Deus. Irmãos, diferente do pastor Munhoz, o irmão Degildo traz com ele aqui um tanto de rabisco, né? Passei o dia hoje meditando na palavra de Deus, e conhecido mesmo, de todos os irmãos aqui, eu acho que o Vanderlei me conhece bem, né, Vanderlei? Jovem Vanderlei, congregamos bastante tempo, quando ainda jovem, ali no Mato Grosso, e eu quero crer que, com a oração dos irmãos e a ajuda do Espírito Santo de Deus, nós vamos conseguir ministrar a palavra de Deus. Era para estar aqui de uma outra vez, né, pastor Alexandre, mas não deu certo. Quase que eu não consegui vir dessa vez. Ontem passamos muito mal no decorrer do dia de ontem, um pouco hoje, mas a bondade de Deus nos alcançou. Irmãos, eu gostaria de falar algo que Deus vem colocando ao meu coração há bastante dias, né? Sobre o poder da retórica. E quem sabe poderia ser este o tema da mensagem. O poder da retórica. Esta palavra retórica, ela traz um significado, né? A arte da eloquência, ou a arte de argumentar, o poder da palavra, o poder de persuasão, né? Então nós encontramos o apóstolo Paulo falando sobre um tema muito importante, e que para a glória de Deus eu consegui ouvir no momento em que o nosso irmão nos trazia uma palavra, né? Falando para não deixar morrer a esperança de que Jesus vai voltar. Quem aqui tem essa chama acesa ainda, irmãos? Então o apóstolo Paulo, ele começa dizendo para que nós rogássemos a Deus, orássemos pela vinda do Senhor. Um tema muito importante para os nossos dias, e que, se permitir Deus, nós vamos falar dele um pouco mas no final. Então eu disse aos irmãos sobre o poder da retórica, a arte da eloquência, a arte de bem argumentar, a arte da palavra, palavras bem colocadas, de maneiras sábias, ela tem um poder de convencimento. À medida que temos esta funcionalidade no nosso dia, no nosso viver, no nosso ministério, nós poderemos sim
alcançar vidas. Mas se porventura cairmos na mão de alguém que utiliza da retórica, do poder da palavra, esta retórica pode funcionar como uma arma potente e poderosa, que consegue manipular pessoas, famílias com muita facilidade. Seja na política, na religião, no grupo de amizade, quando se encontra alguém que tem a retórica, que argumenta bem, que consegue expressar bem, ele consegue conquistar. E algumas vezes consegue até fazer a pessoa mudar de ideia. A retórica dos nossos dias, a retórica contemporânea, ela está indo muito além da ética. Haja visto que para muitos que ministrou, que pregou, uma mensagem ontem, defendendo uma tese, defendendo uma doutrina, baseado em algo, possa ser que hoje, por ter ouvido alguém, já não afirma com veracidade aquilo que acreditou ontem. Tudo isso por causa do poder da retórica. Através do poder da retórica, do argumento, a verdade pode ser considerada mentira. E a mentira pode ser considerada verdade. Nós pregamos bem devagar mesmo, tá, irmãos? Exemplo disso, nós podemos ver no dia a dia o bonzinho sendo transformado em mal. E aquele que é mal, quando tem alguém que tem o poder da retórica e argumenta, nós já corremos o risco de olhar para aquilo que é mal e achar que é bom, que faz bem. Então, quem tem o poder da retórica, sabendo utilizar desta retórica, ele pode agariar, conquistar alguns adeptos e trazer para o seu lado, e algumas pessoas sofrendo a mudança, sofrendo a transformação, podem sair do caminho certo e passar a seguir um caminho errôneo, um caminho errado. Nós estamos vivendo um tempo de total degradação, aonde o pregador que pregou santidade não vive na prática da mesma. Aonde aquele que às vezes prega sobre a ética moral não vive na prática da mesma. Possa ser que por aqui ainda não se viu, mas existe pregadores que pregam a santidade, mas vive na perversidade. E tendo eles o domínio de uma boa retórica, convence a muitos, e por que não dizer a todos? E Paulo, ele, preocupado com este poder de argumentar, de palavras, de retórica, ele escreve dizendo aos irmãos que casas inteiras já foram pervertidas, foram arruinadas, por causa de pessoas que, utilizando da retórica, do argumento, eles destruíram casas inteiras. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 18. Eles se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já é passada, e assim
perverteram a fé de alguns. Então este exemplo bíblico, ele deve funcionar para nós como algo que nos estimula a viver em diligência em nossos dias atuais. Pois se no tempo de Paulo já percorria as igrejas homens que utilizaram do domínio das palavras e com isso conseguiram mudar o pensamento, o entendimento de alguns dos nossos irmãos, o porquê dizer que hoje não pode acontecer. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12. Ora, se já tem sido proclamado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é possível que alguns dentre vós afirmais que não existe a ressurreição dos mortos? Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis em vossos pecados. O que entendemos é que alguém começou a negar a ressurreição de Cristo. E quando trazemos para os nossos dias, há um tanto de pessoas que querem negar as verdades bíblicas, que querem fazer com que desprezamos os princípios da palavra de Deus. Nesses dias, nos dias de Paulo, na igreja de Corinto, Paulo adverte aos irmãos dizendo: olha, Cristo ressuscitou, é verdadeiro esta verdade. Mas apareceu alguns negando e dizendo que isto não havia acontecido. Mas eu quero crer que eu e a igreja do Senhor que está aqui nesta noite, crê que Cristo Jesus já ressuscitou, morreu, e ao terceiro dia, aleluia, Ele ressuscitou. O apóstolo Paulo viu a ruína, viu o estrago que eles haviam causado em todos os lugares que eles haviam passado. Paulo escreve em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 17: e tais palavras se alastrarão como um câncer, como uma gangrena, e entre estes se encontram Emineu e Fileto. Contudo, o firme fundamento de Deus permanece inabalável, aleluia. Existem em nossos dias alguns que estão como Emineu e Fileto, despregando, fazendo desacreditar, mas contudo o fundamento de Deus permanece inabalável, verdadeiro, tendo este selo, aleluia. O Senhor conhece os que são seus. Quem aqui é conhecido do Senhor? Aleluia. O Senhor conhece, aleluia. O Senhor conhece os que são seus. E Ele segue dizendo: aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ah, irmãos, ser conhecido de Deus me faz lembrar de Jó. Que sejamos conhecidos do Senhor. Paulo escreve a Tito no capítulo 1, versículo 11, dizendo: é necessário fazê-los calar. É necessário nos posicionar, irmãos. É necessário nos fazer visto. Opa, não é bem assim. Pedro escreve na segunda carta, no capítulo 2, dizendo: olha, assim como no passado surgiram falsos profetas, falsos mestres, haverá, aleluia, entre vós falsos mestres, os quais introduzirão de maneira dissoluta heresias destruidoras, até o cúmulo de negarem o soberano que os resgatou. Paulo começa
Pedro parece dar continuidade, dizendo que houve no passado falsos profetas e que haverá falsos mestres que vão introduzir de maneira cirúrgica falsas doutrinas, falsos ensinamentos, verdades que não são verdades, mentiras que parecem ser uma verdade, mas não são verdade. E a igreja do Senhor precisa estar aqui, aprendendo, na escola bíblica dominical, nos cultos de ensino. Crente que não frequenta culto de ensino, escola bíblica dominical, é uma presa fácil, poderá ser levado facilmente pelos ventos de doutrina. Mas eu quero crer que os irmãos da congregação Éfeso estão sendo bem ensinados, bem instruídos, aleluia. É preciso ter zelo, cuidado, ser vigilante. É preciso ter zelo, ter cuidado, ser vigilante. Xarabacabassuri andarai decai. Em nossos dias já existem algumas doutrinas muito conhecidas sobre o calvinismo. Quem já ouviu falar? Um pouco ouviu, outros tantos não ouviu. O calvinismo, ele tem a crença de que Deus é o único agente de salvação. Eles consideram que Deus inicia e conclui o processo de redenção e santificação na vida de alguns, selecionadas individualmente desde a fundação do mundo. Parece uma verdade, mas é uma mentira. O que dizer da doutrina que é uma vertente do calvinismo? A doutrina de supralapaceriana, doutrina que sustenta o decreto da salvação individual antes do decreto da queda. Essa doutrina afirma que Deus predestinou tudo em sentido absoluto, inclusive o mal, afirmando que Deus é a causa e o autor do pecado. E essa polêmica, essa doutrina, essa crença tem atraído vários seguidores, simpatizantes dessa ideia, que é uma ideia vazia, sem uma verdade. Conhecido como a teoria de Beza, baseada na predestinação. Mas nós encontramos alguém que ao longo da história se debruçou sobre a verdade bíblica. E nós ouvimos falar sobre o arminianismo, que traz a ideia que a iniciativa é sempre de Deus. Esta é uma verdade. Quando Adão e Eva pecou, Deus deu o passo inicial para o resgate deste casal e de toda a humanidade. Então Deus, ele inicia o processo, o homem responde. Então essa doutrina, essa crença do arminianismo, ela está fundamentada de que Deus inicia e salva a todos quantos responderem o chamado de Deus. Quem aqui já respondeu o chamado de Deus? O convite do Senhor. Xarabacabassuri andarai decai.
Então existem em nossos dias muitas inverdades, muitas mentiras, coisas que parecem ser real, mas é uma ilusão. Parece ser correta, mas está errada. E eu quero nesta oportunidade falar aos irmãos que isto tudo faz parte de uma estratégia do diabo. O diabo, ele tem atacado com sutileza. Nesses dias que antecede a volta de Jesus Cristo. O diabo, ele está constantemente atacando a fé cristã, buscando de alguma maneira desacreditar a igreja, desacreditar os cristãos, desacreditar da verdade do evangelho. Um evangelho genuíno, verdadeiro, poderoso, que transforma, que liberta. O diabo, ele está tentando invalidar as verdades bíblicas de maneira intensa, contínua. É como um trator esteira que é utilizado para fazer, um arrastão, mas quando chega diante de uma árvore muito grande, ele não consegue derrubar aquela árvore. Então é preciso que ele insista constantemente, e que vai pela beirada, causando a erosão, arrancando as raízes, até que chega o ponto em que ele consegue derrubar. Assim está o diabo, o inimigo da igreja, o nosso inimigo. Ele está constantemente, de maneira intensa, indo pelas beiradas, arrancando um pouco hoje, um pouco amanhã, a fim de nos tirar da verdade bíblica, mas nós estaremos aqui firmados na verdade. Eles já tentaram invalidar a doutrina da criação. Criacionismo e verso evolucionismo. Enquanto defendemos que fomos criados pelo poder da criação divina, registrado em Gênesis 1, Gênesis 2, Salmo 8, João 1, Colossenses 1. O evolucionismo afirma que os seres vivos descendem de outros seres vivos. Afirma, por exemplo, que o homem veio do macaco. Quem já ouviu isso lá na escola? E quando eu era adolescente eu imaginava que era isso mesmo, mas à medida que o Senhor me alcançou, me trouxe para a igreja, que eu fui aprender a palavra de Deus. Aleluia! Isso foi sendo desfeito, mas se não tivermos o cuidado, existe alguém ainda acreditando que nós evoluímos de um outro ser do passado. Mas eu creio que Deus, no seu poder, criou todas as coisas. O inglês Charles Darwin, no ano de 1859, publicou um livro dizendo a origem das espécies. Então isto é o poder do argumento, poder da retórica. Muita gente acreditando que assim foi. O que dizer da teoria do Big Bang? Embora essa seja uma das teorias mais aceitas pela comunidade cientista sobre a origem do universo, segundo essa teoria, o universo começou através de uma grande explosão. Nós já ouviu isso na escola? Porque lá às vezes, por que não dizer quase sempre,
não acreditam na palavra de Deus, e aí trazem as suas ideologias vazias, as suas ideias que não são como ela é. E aí tem muita gente acreditando que o universo surgiu através dessa grande explosão que ocorreu há cerca de 14 bilhões de anos atrás. Teoria que foi proposta pela primeira vez no ano de 1920 por o astrônomo padre jesuíta George Henry Lemaitre. E aí vai vindo. E outras tantas mais. Pois não faltou, não vai faltar pessoas para trazer ideias novas, ideologias. Não faltou homens, não faltou ideias, não faltou teorias, não falta filósofos e nem filosofias que buscam desacreditar as verdades da palavra de Deus. Mas nós estamos aqui, aleluia, ensinados, instruídos pela palavra de Deus. Paulo, tendo essa preocupação, escreve a Timóteo dizendo: olha, peço que continue na cidade de Éfeso, para advertir alguns que não ensinem outras doutrinas. Diga a esta gente que deixe de lado as lendas, ou seja, os mitos, que deixe as genealogias intermináveis, que causam discórdias, em lugar de preparar o plano de Deus, que tem fundamento a fé. Este cuidado de Paulo precaveu, livrou as igrejas em seus dias. Eu sei que a igreja gosta de ouvir, ver, sentir, receber, mas a palavra ainda é a palavra de Deus. É ela que nos instrui, é ela que nos ensina, é ela que nos livra do mal que ainda virá sobre a terra. Paulo escreve a Timóteo no capítulo 4, versículo 7, dizendo: rejeita as fábulas profanas, os falatórios dos insensatos, exercita-te a ti. Parece que Paulo estava dizendo: olha, faça exercício espiritual, para que você possa progredir, crescer, aleluia, na sua vida espiritual, na sua vida cristã. Tem muita gente que não está na prática, não está no exercício da fé, e às vezes estão sendo levados, aleluia, mas nós estamos aqui na prática da fé, no exercício, aleluia, da meditação da palavra de Deus. O que dizer dos sensacionalistas? Tema de uma das lições que passou dos trimestres passados, não tão longe. Pessoas que afirmam categoricamente que o Espírito Santo de Deus já não atua mais em nossos dias, em que eles acreditam e propaga dizendo que o Espírito Santo de Deus agiu somente no primeiro século, na igreja primitiva. Eles pregam esta palavra como se fosse uma verdade, mas a igreja do Senhor está aqui dizendo, aleluia, que o Espírito Santo de Deus ainda atua em nossos dias. Ele convence o homem do pecado, do engano, aleluia. O Espírito Santo de Deus atua desde a criação do mundo e vai atuar até o arrebatamento da igreja. Quem aqui é amigo dele, sente ele, recebe ele, vamos nos posicionar, igreja.
Existe alguém dizendo que Ele não opera, que Ele não faz, que não há mais milagres, curas, que não há mais línguas estranhas, que não há mais batismo com o Espírito Santo. Mas isso é uma inverdade. Nós estamos aqui certo, e a igreja vivenciando isso. A igreja falando em línguas estranhas, Ele batizando com o Espírito Santo, curando, libertando, e o nome do Senhor sendo glorificado. Nós estamos certos que o Espírito Santo atua em nossos dias. Então, se alguém tem chegado até você, aí, baixa a bola, não pula não, não bate palma não, não fala em línguas estranhas não creia não, querendo apagar a chama que está acesa no teu coração. Olha para ele e diga para ele bem assim, vamos lá, avisa os bombeiros que este fogo não se apagará. Quem ainda tem essa chama acesa? Tem alguém criticando, murmurando de você, porque você canta em mistério, aleluia, pula na presença de Deus. Mas se alguém te criticar, manda avisar que este fogo não se apaga. Quem ainda tem essa chama acesa no teu coração? Para nós finalizar, irmãos, e na certeza que a palavra de Deus é a palavra de Deus, aleluia. Enquanto o sensacionalista está dizendo que ele já não atua mais, que ele não opera mais, aleluia. Olha o que a palavra de Deus diz a nós: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará ainda coisas maiores do que esta, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado. Aleluia. Pode ser hoje que Jesus te cura, porque é Ele que diz em suas palavras que vai atender aquilo que pedimos a Ele em nome dEle. Mas tem que ter um princípio, e o princípio é glorificar a Deus. Aleluia. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai antes, por o vosso nome está escrito nos céus. Eu estou certo que o Espírito Santo de Deus atua em nossos dias. Como você também está certo disso, que Ele está operando e a igreja está vivenciando isso. Tem culto, Jesus salvando, Jesus curando, Jesus batizando com o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus consolando, confortando, fortalecendo, convencendo homens, mulheres, jovens e crianças de que Ele vai voltar. Enquanto o mundo diz que Ele não vem, que essa mensagem é retórica, é antiga, nós estamos aqui dizendo: Ele vem, e cantando: nossa esperança é a tua vinda. Olha o que Jesus disse: olha, mas não vos alegrai, porque vos sujeitam os espíritos. Aqui este texto está dentro daquele texto onde Jesus envia os seus discípulos.
eles vão e voltam alegres, dizendo: Senhor, até os espíritos, os demônios se sujeitaram. Eles ficaram felizes, porque aonde eles foram, os sinais, as evidências se realizou. Jesus curou. Foi grande a obra que eles foram e voltaram muito felizes. Mas Jesus disse: olha, não alegrais vós por ter operado sinais e maravilhas, mas alegrai pelo vosso nome está escrito nos céus. Então talvez este ministério de orar, Jesus curar, batizar com o Espírito Santo, não seja para mim, não seja para você. Mas uma coisa é certa: o mais importante nós alcançamos. O nosso nome está escrito no livro da vida, está escrito nos céus. Quem crê, fica de pé comigo. Nós vamos nos posicionar. Quando eu digo nos posicionar, não é ficar na rede social, irmãos, debatendo temas vazios, não. É nos posicionar com o nosso modo de vida, com o nosso testemunho, com o nosso viver, com o nosso falar. Porque tem gente que gosta de ficar em debates, horas e mais horas aí na rede social, né? Ouvindo coisas que parecem ser bom, mas às vezes a fonte está contaminada. Vamos examinar as Escrituras. E quem sabe você está aqui nesta noite dizendo: pastor, mas parece que a chama já não arde como antigamente. Parece que eu perdi o desejo, parece que o céu não é para mim. Eu quero te dizer nesta noite que houve um dia em que o salmista se encontrava abatido. Mas a Bíblia diz no Salmo de número 39, que enquanto ele meditava, incendeu dentro dele uma chama. Aleluia. Se você está aqui, quem sabe com a esperança desvanecida, a palavra de Deus, ela pode acender a chama no teu coração. Eu quero orar por você que quer, quem sabe, entrar para este grupo que vai morar no céu. Quem sabe você não vai ter um ministério de orar e Jesus curar e batizar com o Espírito Santo, mas o mais importante está ao seu alcance nesta noite, é vir aceitar Jesus, recebê-lo como único, suficiente Salvador da tua alma, e a Bíblia diz que o teu nome estará sendo escrito nos céus, os teus pecados perdoados, lançado no mar do esquecimento. Lançado no mar, né? Esta palavra, lançado no mar do esquecimento, nós aprendemos que não existe na Bíblia. Existe até o mar. Mas o hábito do que ouvimos entra na mente e quer reproduzir. Mas nós vamos corrigir. Os teus pecados serão perdoados e lançados no mar. E Deus já não mais lembra. Tem alguém nesta noite que quer ter um encontro com Cristo? Eu quero aqui agradecer essa rica oportunidade em nome de Jesus.